Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Nossa aula de hoje é sobre campo magnético. Então, tenha uma boa aula. Experimento de Oersted, Lei de Ampère. Em 1820, Christian Oersted verificou que corrente elétrica, que é corrente I, altera o campo magnético próximo do condutor. Ampère equacionou este fenômeno, que ficou conhecido como a Lei de Ampère. Então, o que ele fez, gente? Foi estabelecido por ele, então, que uma corrente elétrica ela acaba produzindo um campo magnético ao seu redor, demonstrando, então, a ligação entre eletricidade e magnetismo. Então, ao passar a corrente elétrica, acaba gerando um campo magnético nesse fio. No caso de um fio reto, as linhas de campo magnético são círculos concêntricos ao fio, cujo sentido pode ser determinado pela regra da mão direita, também conhecida como regra de Ampère. E sua intensidade é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor esse campo magnético. Quanto maior a corrente, maior esse campo magnético. E essa observação acabou sendo acidental. Ele observou que a agulha de uma bússola, próxima a um fio, com uma corrente elétrica, se desviava. Então ela acabava variando essa posição da agulha, quando ela estava próxima de um fio, que tinha corrente elétrica. Conexão entre eletricidade e magnetismo. Qual seria essa conexão? Essa experiência revelou que correntes elétricas, que antes eram usadas para gerar calor e luz, também podiam gerar efeitos magnéticos, que é um conceito fundamental para o eletromagnetismo. Tá? Então, olha, essa lei foi um marco crucial que deu início ao desenvolvimento do eletromagnetismo, abrindo caminho para avanços tecnológicos importantes, como a telegrafia elétrica, os motores elétricos e os dínamos. Tá? Então, em suma, como que funciona esse experimento de Oersted? Com uma bússola, foi verificado que ao passar uma corrente elétrica por um fio, o ponteiro da bússola sofria uma declividade. Isso indicava, então, que estava gerando um campo magnético. Depois, mais à frente, em indução eletromagnética, a gente vai ver, através de Faraday, que ele fala que o campo magnético variando durante determinado intervalo de tempo pode gerar uma corrente elétrica. Então, inicialmente, devido ao Oersted, uma corrente elétrica gera um campo magnético. Mais à frente, Faraday vai falar o contrário, que a variação do campo magnético pode gerar uma corrente elétrica. Então, olha, campo gerado por um condutor. O Oersted falou que devido à distância de um ponto que eu quero saber se tem campo magnético para o condutor que tem a corrente, o campo vai diminuir. Ou seja, campo magnético e distância são grandezas inversamente proporcionais. Já a intensidade da corrente, quanto maior a intensidade, maior esse campo elétrico. E isso eu consigo ver através dessa fórmula aqui. Ó. Deixa eu grifar ela para vocês. Campo magnético é igual ao índice de permeabilidade magnética, que é uma constante. Esse índice μ vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro sobre ampere, que é a unidade desse coeficiente de permeabilidade magnética. Então, o campo magnético é igual a esse coeficiente vezes a intensidade da corrente elétrica dividido por 2πd. O que é esse d? É a distância do campo magnético, a distância da corrente elétrica, até onde eu quero saber se tem campo magnético. E como eu falei no slide anterior, essas linhas de campo magnético são concêntricas, Possui sempre o mesmo centro, que seria esse fio aqui, com relação ao fio. E como que eu posso determinar o sentido do vetor indução magnética? Esse sentido do vetor indução magnética eu posso determinar utilizando a regra da mão direita, ou regra de Ampère. Então eu seguro o condutor com a mão direita, o polegar indica o sentido da corrente, a corrente está para cima, então o polegar é para cima. E os outros 4 dedos vão segurar o condutor. Então o que está acontecendo? Os meus 4 dedos, eles estão girando como se eles girassem nesse sentido aqui, ó, agarrando esse condutor, porque o meu polegar está para cima. Então eu posso falar que o sentido desse campo magnético, ó, é sentido anti-horário.
que está contrário ao sentido do relógio. E está totalmente girando aqui, ó, em todas as posições aqui. Então, olha os meus dedos, ao sentido do campo magnético aqui. Então, é só utilizar a regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente, os 4 dedos indicando o sentido do campo magnético. Nesse desenho, ele está girando no sentido anti-horário. E lembrar que para o condutor reto, a distância e o campo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a distância, da onde eu quero saber se tem campo, para a corrente, né, para o condutor, menor vai ser meu campo magnético. E quanto maior a intensidade da corrente, maior vai ser meu campo magnético. E agora, se for gerado em uma espira, eu tenho aqui uma espira circular. A corrente, ela está aqui, ela está vindo daqui, né, e girando no sentido anti-horário. Então, a corrente minha já está girando no sentido anti-horário. O que eu vou fazer? Eu vou segurar essa espira como se fosse o condutor do slide anterior. Eu vou segurar. Os meus dedos, os 4 dedos, né, estão entrando do lado de fora da espira, porque eu estou segurando tudo aqui, ó. E o meu polegar, ele está no mesmo sentido da minha corrente. A corrente nesse lado não está subindo, o meu polegar está subindo. Os meus 4 dedos entram aqui fora e saem aqui dentro. A gente pode representar os dedos entrarem e saírem com X e pontinho. Quando o dedo está entrando no plano, né, da tela aí de vocês, eu posso considerar o X. Quando os dedos estão saindo do plano da tela, eu posso considerar o pontinho. Então, entrando é o X, o pontinho é saindo. Então, os meus dedos entram aqui fora para sair aqui dentro. Então, eu posso falar que nesse desenho, no centro da espira, o campo magnético está saindo. Está tudo saindo do plano do plano da tela, indo na minha direção. Então, no centro da espira, o sentido das linhas de indução de campo magnético é saindo. E do lado de fora da espira, as linhas de indução entrando no plano da tela. E como que eu calculo a intensidade do vetor campo magnético? Porque campo magnético é um vetor, possui módulo, direção e sentido. A intensidade desse vetor campo magnético é dada pelo índice de permeabilidade magnética, que é o μ, que a gente viu no slide anterior, que vale 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, dividido por 2 vezes o raio. No caso, o raio da espira. E cuidado, o raio é sempre metros, que a gente deve obedecer ao Sistema Internacional de Unidades. Então, o raio aí é sempre metros, e no slide anterior, que foi esse aí do condutor, que está 2πd, a distância também é sempre em metros, para obedecer ao Sistema Internacional de Unidades. Então, voltando aqui, ó, eu utilizei a regra da mão direita para determinar a direção e o sentido das linhas de indução de campo magnético na minha espira. Então, eu segurei ali a borda da espira, eu posso escolher qual parte segurar. Vou começar de novo. Vou segurar por aqui, então. Vou colocar a minha mão aqui. Então, olha, obedecendo a corrente elétrica que está subindo aqui, meu polegar seria para cima. E os meus 4 dedos entram aqui fora para sair aqui dentro. Aonde meus dedos entram no plano da tela, eu coloco X. E aonde meus dedos saem, eu coloco pontinho. Então, eu posso falar que ali no centro da espira, as linhas de indução de campo magnético estão saindo da espira. E agora tem o solenoide, né? O solenoide é como se fosse um eletroímã, um prego enrolado com várias espiras, né? O fio, né? Fio de cobre. E esse fio de cobre é ligado a uma fonte de tensão. Então, o prego acaba se tornando um ímã artificial. Ele acaba atraindo, né, outros objetos, tipo os clipes, uma moeda. Então, olha, isso aqui, ó, é um solenoide, né? Como que eu calculo a intensidade do campo magnético, né, do vetor campo magnético nesse solenoide? É só usar essa fórmula. Campo magnético é igual ao índice de permeabilidade magnética, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7,
vezes a corrente elétrica, vezes o número de voltinhas que eu tenho ali, no caso espiras, dividido pelo comprimento, né, do meu solenoide, que é esse L aqui. Comprimento sempre em metros, tá? E como que eu determino a direção e o sentido do vetor campo magnético nesse solenoide? Eu utilizo a regra da mão direita. Então, olha, se eu observar no desenho que a corrente está descendo, ó, ao sentido da corrente, ela está descendo no meu desenho. Eu coloco a minha mão direita no mesmo sentido. Os 4 dedos ali, ó, estão como se estivessem indicando o sentido que está a minha corrente. Então, esses 4 dedos estão indicando o sentido que está a minha corrente. No solenoide, todos descendo. E o polegar está indicando o sentido que está indo no meu campo magnético. Então, o campo magnético ele está saindo daqui para dar a volta e voltar aqui. Tá? Então, esse é o vetor campo magnético. Deixa eu colocar com outra cor. Ó, campo magnético está saindo daqui, ó, o sentido do meu polegar, para voltar no outro lado. Não sei se vocês se lembram, quando eu, na aula de ímãs, na primeira aula de magnetismo, a aula de ímãs, eu falei que as linhas de indução de campo magnético, elas saíam do norte magnético de um ímã para entrar no sul magnético. Então, se está saindo desse lado aqui, da direita do meu solenoide, eu posso falar que aqui na direita é minha polaridade norte. E lá na esquerda, minha polaridade sul, porque as linhas de indução saem do norte em direção ao sul. E o campo magnético, o módulo dele, né, do solenoide, eu encontro utilizando essa fórmula. Coeficiente, né, de permeabilidade magnética, vezes a intensidade da corrente elétrica, vezes o número de voltinhas ou espiras, dividido pelo comprimento do solenoide. Então, essa é a fórmula para o cálculo do campo magnético em um solenoide. Então, a gente viu como calcular o campo magnético em um condutor reto, que é essa fórmula, que é o índice de permeabilidade magnética vezes a corrente, dividido por 2πd, onde d é a distância da onde eu quero saber se tem campo magnético, né, para o condutor, onde está a corrente. E eu vi também por essa fórmula que a corrente é proporcional ao campo. Quanto maior a corrente, maior o campo. Nessa outra fórmula, que é para espira, a corrente continua sendo proporcional ao campo. Quanto maior a corrente, maior o campo. E aqui, quanto maior o raio da espira, menor meu campo magnético. E no solenoide, quanto maior a corrente, maior meu campo magnético, mas quanto maior o comprimento desse condutor, né, do solenoide, menor será o campo magnético. Agora vamos a alguns exercícios rapidinhos, né, para elucidar tudo que foi falado. Então, olha, um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente I, como indica a figura. O sentido e a direção do campo magnético em um ponto P próximo é... Então, olha, eu tenho a corrente em um condutor e o ponto P. Eu quero saber aonde que vai estar o sentido, né? E a direção do meu campo magnético. Se eu utilizar a regra da mão direita, ó, imagina o condutor está aqui, aqui está minha mão direita. O condutor, né, a corrente elétrica, o I, a intensidade da corrente, o sentido dela, é de acordo com o sentido do polegar. Então eu coloco meu polegar no mesmo sentido da corrente e seguro o fio. Os meus 4 dedos estão entrando aqui no ponto P e saindo do outro lado. Então, olha, eles entram aqui no ponto P para sair do outro lado. Então, eu posso falar que onde entra é X. Então, ó, cheio de X aqui desse lado. E sai do outro lado, que é o pontinho, ó, cheio de pontinho. Como eu quero o campo magnético no ponto P, alternativa A. Porque no ponto P está entrando linhas de indução magnética. Então, olha, esse não é tão difícil assim. É só utilizar a lei de Ampère, né, a regra da mão direita, para determinar a direção e o sentido das linhas de indução de campo magnético.
No próximo, um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente I, como indica a figura. O sentido e a direção do campo magnético em um ponto P próximo é... Então, eu quero o sentido e a direção do campo magnético nesse ponto aqui, né? Então, eu vou utilizar a regra da mão direita. Eu seguro o condutor, o polegar no mesmo sentido da corrente elétrica, os meus 4 dedos entram aqui embaixo, ó, onde entra os dedos é o X. Como meus dedos vão contornar o condutor, aonde sai é pontinho. Então, lá no ponto P, eu tenho pontinhos. Então, a alternativa seria letra E. Lá no ponto P, eu tenho pontinho. Então, de novo, utilizando a lei de Ampère, a regra da mão direita. Agora, outro exercício. O sentido e a direção do campo magnético em um ponto P. Agora, o ponto P está aqui, só que a minha corrente está para baixo. Lembrando que a corrente elétrica, o sentido dela é igual ao polegar, né, da mão direita. Então, olha, o polegar está aqui para baixo. Então, o polegar está aqui para baixo. Os meus 4 dedos entram no ponto P. Então, meus 4 dedos entram no ponto P. E vão sair lá do outro lado. Mas eu quero a resposta no ponto P. Então, no ponto P, eu tenho o X, que é o campo magnético, entrando no plano, né, da tela de vocês. Olha, mais um exercício agora, um solenoide. Uma bobina é percorrida por uma corrente I, como indica a figura. O sentido e a direção do campo magnético em um ponto P próximo a ela é... Então, a corrente está subindo. Ó. Em todos os pontos aqui, a corrente está subindo. Então, olha, eu pego a minha mão, ó, os 4 dedos aqui, ó, estão indicando o sentido do campo magnético, né? E a corrente elétrica está para cá, ó. Eu posso girar essa mão, né, também, para ficar mais fácil. Como que eu vou fazer isso aqui, ó? Tem duas maneiras. Uma maneira, como foi explicado lá na matéria, ó, voltando aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui. Eu posso colocar minha mão, os meus 4 dedos agora, no lugar de ser campo magnético, ser a corrente elétrica, né? Virada para o sentido que está apontando ali. E o polegar indicar a corrente, que é o que foi feito aqui, ó. Ó, esses 4 dedos para cima, indicando o sentido do campo magnético. O sentido da corrente. Né? Os sentidos aqui da corrente está tudo subindo. E o polegar indicar o sentido do campo magnético. Então, ele está vindo para cá. Então, o campo magnético está vindo para cá para voltar e virar aqui. Ou eu posso girar a minha mão. Como que seria esse girar? Esse polegar aqui, colocar aqui, ó, no sentido da corrente. E eu vou contornar cada espira com minha mão direita. Se eu contorno cada espira com minha mão direita, os meus dedos vão virar aqui e indicar para lá. Então, vou indicar que o campo magnético está girando para lá e a corrente está subindo. É outra alternativa. Só que a alternativa que eu acho mais fácil e mais viável para a gente entender é que, nesse caso aqui, utilizando a regra da mão direita, os meus 4 dedos, eles vão indicar não o campo magnético, igual estava nos outros, mas no solenoide, esses 4 dedos indicarem o sentido da corrente elétrica. A corrente não está para cima? Então, olha, esses aqui são os meus 4 dedos para cima. Então, eu coloquei minha mão aqui. E o polegar está para lá, né? Como se estivesse segurando esse solenoide. Se o polegar está para cá, o sentido é o da letra C. Então, o sentido do campo magnético é para a esquerda. Então, aqui eu tenho o norte do ímã, aqui eu tenho o sul. Por quê? As linhas saem daqui, né, que o sentido não é para cá. As linhas saem daqui para voltar aqui no sul magnético desse solenoide. Temos mais um. A figura representa o átomo de hidrogênio, né?
O campo magnético criado pelo movimento do elétron no núcleo do átomo tem o sentido e a direção indicada. Então, olha, eu vou utilizar a regra da mão direita, né? Então, utilizando a regra da mão direita, a corrente está vindo para cá, é como se fosse o elétron se movimentando. Então, a gente está subindo. Os meus 4 dedos, eles estão entrando aqui do lado, para sair aqui no meio. Então, gente, eu poderia falar que seria a letra B, que o campo magnético ali no meio está saindo do plano da espira. Mas tem um detalhe, o que está se movimentando é o elétron. O elétron é uma carga negativa. Quando a carga é negativa, o sentido encontrado pela regra da mão direita para o campo magnético deve ser contrário daquele encontrado. Então, eu não tinha encontrado que era bolinha que estava saindo no meio? O contrário de saindo é entrando. Então, eu tenho que falar que o campo magnético está entrando aqui no meio. Então, como que eu faço isso aqui? De novo, ó, vamos rever. Utilizo a regra da mão direita, o sentido aqui do elétron é o sentido da corrente. Então, segurando a circunferência, né, essa circunferência aqui, os 4 dedos entram fora e saem dentro. Então, a resposta seria o campo magnético saindo, seria o pontinho. Mas aí, ao observar o enunciado, ele fala que é um elétron. O elétron é um elemento que tem carga negativa. Sempre que a carga for negativa, eu faço o contrário, né, do que foi feito para encontrar o campo magnético. Como assim o contrário? Eu não achei que é bolinha, que é saindo. O contrário de saindo é entrando. Então eu posso falar que no núcleo o campo magnético está entrando. Então é X. Então sempre que a carga é negativa, eu faço o contrário do que foi encontrado para a direção e o sentido do campo magnético, utilizando a regra da mão direita. Então, o que foi visto nessa aula? Vamos voltar aqui. Nesta aula foi visto que uma corrente elétrica passando em um condutor acaba gerando um campo magnético. E eu posso encontrar a direção e o sentido desse campo magnético utilizando a regra da mão direita, que para o condutor reto, né, eu seguro esse condutor. O polegar indica o sentido da corrente, os outros 4 dedos, o sentido e a direção do campo magnético. Que para uma espira é a mesma coisa, o polegar indica o sentido da corrente, os 4 dedos, a direção e o sentido do campo magnético. Se o campo magnético entrar no plano da tela, eu coloco X. Se ele sair do plano da tela de vocês, eu coloco bolinha. E que no solenoide eu posso encontrar de várias maneiras, né, pela regra da mão direita. A mais fácil seria, sabendo o sentido da corrente elétrica no solenoide, considerar os 4 dedos, né, fora o polegar, os outros 4 dedos, como sentido da corrente, e o polegar o sentido do campo. Então eu faço o contrário dos outros dois. Então, por exemplo, nesse desenho que está aí, os 4 dedos estão descendo porque o sentido da corrente está descendo. Logo, o polegar está apontando para a direita, o sentido da corrente elétrica seria para a direita. No desenho que a gente fez aqui, deixa eu apagar aqui de novo. A corrente elétrica está subindo no solenoide, só que as setinhas. Eu posso considerar os 4 dedos, então, subindo. Sobrou, pela regra da mão direita, meu polegar indo para a esquerda. Então, o sentido do campo magnético seria para a esquerda. E que quando a carga for negativa, o sentido que a gente encontra é o oposto, né? A gente tem que mudar o sentido que a gente encontrou. Porque carga negativa te faz o oposto encontrado pela regra da lei de Ampère, né? Ou pela regra da mão direita. Aula sobre campo magnético. Deem um like lá no canal, deem uma olhada lá na página, assistam mais vídeos e até a nossa próxima aula.